Vamos hoje entender onde eu pego os meus livros aqui, que eu tento formar a minha própria biblioteca, onde eu consigo colocar aqui na minha estante os livros que têm mais relevâncias, os livros que eu quero ler, os livros que eu descubro aí, de indicações, tanto de amizades, tanto de pessoas próximas. Veja bem, são livros tirados desses 1001 livros para ler antes de morrer. Gente, esse livro é um baita de um calhamaço, quase 1000 páginas. E esse livro aqui, ele traz textos de apoio, referências sobre o artista, o escritor, dados da localidade e da situação geográfica e política da época, e algumas citações assim, importantes sobre os livros mais antigos. Veja bem, esse livro aqui, ele tem que estar na sua biblioteca, porque olha a capa, né, dele, duas especificações da editora Sexame. Então eu não sei, está um pouco difícil de achar esse livro, mas vocês encontram aí muito bem no Mercado Livre, estante virtual, pela internet, né? É um pouco grosso, e esse livro aqui é um livro guia. Então eu peguei esse livro alguns anos atrás e resolvi comprar e ler os livros que são citados aqui nesse exemplar. Veja bem, ele não teve uma edição nova, até então eu não descobri uma edição nova, e há vários outros livros que realmente são importantes de serem lidos. Veja bem, eu até marquei, não sei se eu consigo colocar aqui na câmera, eu já li 50 meus livros indicados por 1001 livros dessa lista. E essa lista é enorme. Então esse livro aqui, basicamente, ele vai fazer de antes de 1800, nos anos 1800, né, ele vai para o século, e ele vai nos anos 1900 e ele vai para os anos 2000. Ele acaba mais ou menos no 2007, 2008, fazendo indicações de livro. Um dos livros que eu amei em descobrir, que eu nunca tive contato, é esse livro aqui, Mulherzinhas, que no Brasil ficou Mulherzinhas, mas eu acho que deveria ser um nome que lá fora tem, que é Grandes Mulheres, né? E não a forma que foi escrita no Brasil. Mas parece que tem vários títulos desse livro. Outro que eu achei incrível, gente, eu peguei esse livro exatamente nesse exemplar, que é A Viagem ao Centro da Terra, de Jules Verne. Eu tenho esse livro e eu amei ler, e teve adaptação, até uma adaptação boa para o cinema, mas eu consegui realmente a edição, olha só, a edição do que esse livro tem, claramente, que aqui está na edição americana. Esse livro aqui, ele tem contexto do livro e um texto de apoio, e ajuda muito. Veja bem, para quem vai ler livros mais densos, mais pesados, como Truman Capote, Virginia Woolf, livros que são assim mais audaciosos e precisa de uma atenção maior para o leitor, esses textos de apoio vão ajudar bastante. Aqui, Lolita, de Nabokov, esse livro aqui é tenso, né? É um livro que você fica tenso ao ler, e é muito difícil realmente. Um dos livros que eu me apaixonei com indicação aqui desse livro é Os Sertões, de Euclides da Cunha. Tem um texto de apoio muito pequeno até, mas serve para você, como leitor, descobrir esse escritor e você conseguir se adaptar à leitura deles. Não é fácil, alguns desses livros são clássicos, a maioria, a grande maioria é clássico, então são livros que precisam de uma atenção, ou um preparo, enfim. Então tem livros aqui, olha, aqui tem O Crime do Padre Amaro, que é do Eça de Queiroz, é um livro incrível também, eu já li, vou fazer questão assim de falar que é muito bom.
Guerra e Paz. Olha, deixa aqui vou colocar para vocês. Aqui tem um texto de apoio de Guerra e Paz, é a foto do escritor, né? Dostoiévski, Levi Tolstói, um outro russo incrível, né? E tem um livro aqui que eu achei muito importante ele ter esse texto de apoio, fora que tem outros escritores que colocam esse escritor aí pra gente ter textos de apoio, porque a forma da escrita de alguns livros, do fluxo de pensamento, de consciência, é um pouco difícil. E eles não são construídos começo, meio e fim. E isso traz uma dificuldade também para o leitor e talvez uma atenção grande para que a gente consiga ler. Um desses livros grandiosos é simplesmente Ulisses, né? Aqui não consigo mostrar, são fotos dos rascunhos do escritor, né, que escreveu Ulisses, que é James Joyce, que é um escritor exímio, mas ele fez um livro que é um calhamaço super temido por muita gente. Então veja bem, um livro, Ulisses, é um livro que tem um fluxo de pensamento e uma escrita muito interessante e que o leitor tem que estar adepto e consciente aí para conseguir terminar esse livro que é temido por grandes leitores. Assim, até professores meus não indicavam para começar a leitura de James Joyce porque iria ser largada, iria ser deixada para trás um grande escritor, sendo que você não estaria preparado para ler. Um livro que eu amei falar desse livro incrível aqui, O Paciente Inglês, que eu amei. Teve uma adaptação que no cinema super importante, ganhou vários Oscars, vários prêmios, premiadíssimo. E esse escritor aqui também, o livro O Paciente Inglês, é de indicação desse grande livro e que eu tive contato de ler primeiro e depois ver a adaptação até na TV a cabo. E eu amei tanto a adaptação, tanto o livro. Eles é um romance assim, muito triste, mas que acaba com você, mas que você fala, nossa, que escrita. Esse livro aqui, ele é um livro que eu pego ele sempre e pego as indicações e dicas com textos aqui complementares para conseguir ler livros como A Viagem ao Centro da Terra, e entre outros. Claro que esse livro aqui, ele está datado. Esse livro aqui teve uma edição que fez com que ele ficasse até 2008, 2007, mais ou menos, 2009. Mas muito poucos livros aqui entraram, e fora os lançamentos de 2010 para frente, né? Então, esse livro aqui, ele é legal de ser adquirido, mas para se ler os clássicos e tem material de apoio para sua leitura fluir um pouco mais fácil e você ter algumas indicações literárias, né? Então esse livro aqui, ele tem mais de 1000 livros, só que esses livros, nem todos os livros vocês vão ler, né? Até mesmo porque a gente não é um leitor 24 horas, né? E outras, tem leituras que não são adeptas a você, né? Você não gosta de romance policial, por exemplo, narrativas ou poemas. Então tem livros também que são difíceis de encontrar. Aqui, esse livro, ele tem uma edição de uma folha de revista, né? E ele tem figuras das imagens das capas do livro. Aqui, Razão e Sensibilidade, de Jane Austen, que é uma escritora maravilhosa, inglesa maravilhosa, que sempre tem adaptação para o cinema e sempre seus livros estão sendo readaptados, com novas capas, reeditados, enfim. Então, olha aqui, eu abri uma página, David Copperfield, né? David Copperfield, de Charles Dickens, Sir Charles Dickens, e um texto de apoio aqui. Incrível. Esse livro aqui, ele é um dos livros mais grossos que eu tenho. É um baita de um calhamaço. Ele é muito pesado porque a folha dele é uma folha daquele tipo revista, sabe? Brilhosa e grossa até. E com muitas fotos. Muitas fotos. Toda a indicação
desse livro. Tem fotos, ó, O Estrangeiro, que está em alta, teve adaptação também para Netflix. Olha, é incrível. Esse livro aqui, ele é uma indicação super aqui do canal. Eu acho que daqui eu tirei muitos livros, já li 50 desses livros aqui, clássicos. E serviu muito o texto de apoio para eu conseguir, como leitor, emergir e fluir melhor a minha leitura das indicações de livros que tem aqui. Então, 1001 livros para ler antes de morrer, eu acho que é super indicação. Acho um pouco difícil de achar, mas super vale a pena. Se der uma pesquisada na internet, você consegue achar. E esse livro, sempre que eu estou acabando a minha leitura na minha estante, eu pego esse livro e procuro um dos livros aqui para ver se eu vou gostar ou conhecer o escritor, a forma de escrita do escritor, e acabo procurando e lendo. Olha que esse incrível Drácula, olha essa foto. E depois ele vai fazer as citações da capa, é um cartaz da versão do cinema de 1958, olha. Então esse aqui seria o cartaz do cinema, pôster. E esse livro, ele é um dos livros aí que fazem você conhecer novos escritores a cada folheada. Fora que ele é lindo aí para você deixar na sua estante e usá-lo sempre que você tiver querer conhecer novos escritores e novos livros. Indicação aqui do canal. Se você já possui esse livro ou gostaria de saber um pouco mais, deixa aqui nos comentários. Vou tentar tirar fotos, colocar aqui e fazer resenhas relacionando as indicações desses livros, desse livro aqui, dos livros que eu vou ler.